Boa tarde, pessoal. É com muito prazer que eu estou apresentando o nosso último webinar de 2019. Foram muitos conteúdos ao longo desse ano, lançamos podcast. Espero que vocês estejam curtindo todo o material que a gente vem trabalhando com carinho para vocês. E hoje a gente vai começar com o webinar que vai tratar sobre comitês, como preparar multiplicadores de alto impacto. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos hoje para estar aqui conosco. O nosso formato vocês já conhecem, é como um bate-papo, então fiquem à vontade para acionar desde agora o botão de bate-papo e colocando as suas perguntas, podem ir trocando entre vocês sobre o assunto. A gente vai abrir só no final, vão ser 45 minutos de webinar, e aí depois a gente abre para perguntas. Hoje com a gente estão duas profissionais que a gente tem muito carinho. A Fernanda Moraes, ela é analista sênior de responsabilidade social da VLI, é uma empresa brasileira de logística, controladora das concessionárias de transporte ferroviário de cargas. Ei, gente! Tudo bem? Tudo jóia, bem-vinda! E a gente também está com a Jade. A Jade é coordenadora do programa de voluntariado da John Deere, uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos agrícolas. É isso aí, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite de estar aqui. Meu primeiro webinar, né? E eu acredito que acho que é o primeiro da John Deere também aqui com a V2V. Exatamente, a gente espera que o primeiro de muitos. Isso. Gente, muitos de vocês que estão aqui conosco são clientes V2V, mas também hoje, para nossa grata surpresa, tem muita gente que não é ainda cliente do V2V. E para todo mundo estar no mesmo nível aqui, eu rapidamente vou explicar que o V2V há 20 anos vem trabalhando com engajamento social através da nossa plataforma online de voluntariado e também desenvolve consultorias personalizadas, que foi o que aconteceu tanto com a John Deere quanto com a VLI. A gente também organiza workshops, palestras, atividades focadas em formação de voluntários. Hoje a gente vai falar bastante sobre esse último tema. Para apoiar os nossos gestores, nós temos o nosso blog e também temos o nosso a página com os materiais do nosso site, que a Renata está mostrando aí. Esse material todo é gratuito, vocês podem acessar e inclusive lá vocês também têm acesso aos nossos podcasts que eu comentei antes agora na nossa abertura. Vamos lá, então? Nós chamamos essas duas empresas aqui hoje, não foi à toa. Tanto a Jade quanto a Fernanda, elas estão à frente de programas de voluntariado das suas respectivas empresas e vêm colhendo ótimos frutos através de uma forma eficaz de gerenciar o principal, que são os voluntários, certo? Elas fazem isso de um modo muito eficaz e o V2V teve o privilégio de promover o workshop de formação de comitês, tanto para a VLI quanto para a John Deere. Cada uma, vocês vão ver, a gente vai passar um pequeno raio-x aí das empresas, tem as suas peculiaridades, né? Então, Rê, se puder entrar aí com o nosso raio-x. Vamos lá, vou falando enquanto a Rê abre aí o nosso raio-x das empresas. A John Deere, ela é um programa voltado em educação, desenvolvimento de comunidades, e eu tô com um negócio na frente, não consigo ler, aí. Combate à fome. Ela está presente em 69 países e no Brasil... E sumiu a tela. Você parou de compartilhar? Ela está em 69 países. No Brasil, ela tem 5 escritórios, 6 unidades, é isso? Isso, 6 unidades. Beleza. São 60 mil funcionários, no Brasil 6.143. O programa existe desde 2004, gente. E ele conta com 1.012 voluntários, ou seja, eles têm uma taxa de adesão de 17%. São 6 comitês. Nesse ano, eles já fizeram 113 ações. Eles já beneficiaram cerca de 6 mil pessoas. E aí a gente fez algumas perguntinhas para eles para ajudar vocês a entenderem como que funciona o programa, mas a gente vai ter esse bate-papo com elas. Hoje na John Deere,
As ações todas são orientadas pela fundação e pelos comitês, então eles não têm um fomento de ações independentes, né, aquelas que eu faço na minha vida privada e trago para a empresa. A parte de treinamento e formação, eles anualmente contratam uma consultoria, a gente teve a honra nesse ano de fazer parte desse processo, para fazer uma formação para os comitês, e como reconhecimento, eles têm duas principais ações. Uma que é um reconhecimento simbólico no Dia Internacional de Voluntariado, né, no dia 5, agora de dezembro, e eles têm um estímulo via Dollar for Donors, que é monetizar as horas de voluntariado através da fundação, aqui no Brasil, usando para mais ações voluntárias, né? A Jade, ela é analista de responsabilidade social, como eu falei no começo, ela é formada em comércio exterior pela FATEC de Indaiatuba, é embaixadora de inovação com certificação internacional pela Lego Education Academy, é associada do Rotary Club de Indaiatuba e atualmente ela atua no terceiro setor, na John Deere, na Fundação John Deere, e coordena o programa de voluntariado nas 5 cidades onde a empresa possui operação. Aí vamos, já passo a palavra para vocês, tá? Agora vamos só apresentar a Fernanda. Bom, enquanto não vem a informação, eu vou passando aqui. A Fernanda trabalha na Veolia. A Veolia é uma empresa brasileira de logística. Vamos lá, de novo o negócio da frente. De logística, o foco do programa é em educação, cidadania e segurança ferroviária nas comunidades vizinhas às operações. Eles têm escritórios em São Paulo e em BH. A gente fez o treinamento lá em BH. 3 portos próprios, 8 terminais intermodais, 8.000 quilômetros de ferrovias distribuídos em 5 corredores logísticos. Hoje são 7.500 funcionários. O programa existe desde 2002, foi reformulado agora em 2018. Eles têm 600 voluntários, o percentual de adesão, portanto, é de 8%. Eles têm 30 comitês, gente, e foi lindo de ver a troca entre eles. Eu participei desse treinamento, foi muito legal. E a gente sabe que eles já fizeram 87 ações nesse ano, foram mais de 10.000 beneficiados, e eles têm como fomento dessas ações independentes 100%. Cada ação lá é criada por eles, é fomentada por eles. A única diretriz hoje da empresa é que ela propicie algo para a comunidade no entorno de onde eles atuam, né? Sobre treinamentos, eles têm normalmente reuniões anuais, né, de capacitação para os líderes. Normalmente era feito online, esse ano foi feito presencialmente, e a ideia é repetir nos próximos anos esse encontro presencial, que foi super produtivo. E como reconhecimento, esse ano também eles tiveram uma primeira campanha em agosto, no Dia do Voluntário. Além de peças de comunicação, brindes e vídeo institucional, a liderança foi estimulada a realizar cafés de reconhecimento em todas as unidades. A Fernanda, gente... Desculpa, gente, desativei meu som. A Fernanda, ela é analista sênior, como eu já disse, ela tem vasta experiência nas áreas de sustentabilidade, comunicação, relações com comunidades. Ela é graduada em comunicação social pela PUC Minas, é pós-graduada em comunicação para relacionamentos estratégicos pela PUC Minas também, e gestão de negócios pelo IBMEC BH. Devidamente apresentadas, imagino que já está todo mundo aí querendo saber, né, o que vai acontecer. Vamos lá, então. Gente, deixa eu só achar aqui. Falando sobre os comitês, então. Vamos já cair direto no assunto, certo, pessoal? Obrigada por dividir a tela. Como que vocês optaram pela estrutura de comitês, né? Porque vocês têm dimensão geográfica, né, que propicia para isso, mas vocês podiam escolher outros meios.
O que levou vocês a escolherem trabalhar com comitês para essa gestão descentralizada, né? Quais foram os ganhos, quais foram os desafios que vocês enfrentaram inicialmente? Sim, eu não sei se a Fernanda tem uma ordem para começar ou não a apresentar. Começou, vai. Fica à vontade, Jade. Pode Começou, ir. tá. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. A John Deere hoje, né, ela tem 6 operações aqui no Brasil, né? E cada unidade de operação tem o seu próprio comitê. O porquê foi feito a criação e a divisão por comitê do trabalho de voluntário, né? A Fundação John Deere, ela fica alocada na unidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, né? E tem esse objetivo de fazer o controle dos programas e o gerenciamento, né, do programa de voluntariado e dos programas de incentivo fiscal que a John Deere tem, né, na comunidade. A divisão por comitês, ela facilita com que a gente consiga administrar os programas em si, que hoje a gente tem os nossos maiores programas, que são o John Deere na escola, o programa de robótica, o John Deere Inspire, os programas da Junior Achievement e fora os team buildings, né, as ações mão na massa que o pessoal gosta de organizar. E até por uma questão logística e cultural também, porque nessas 6 unidades elas estão presentes em 6 estados, né, que é Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, é mais fácil com que a gente tenha alguém localmente para administrar o programa de voluntariado, né? Hoje, não só administrar os programas, os comitês têm feito um excelente trabalho com relação ao uso da ferramenta de voluntariado que a John Deere possui, né, uma ferramenta própria, que se chama Power for Good, e os comitês fazem a administração do registro de horas, a abertura de ações voluntárias, enfim, ajudam a fundação na administração da ferramenta também no controle de horas voluntárias, né? Basicamente é isso, porque a gente optou, né, pela facilidade também de desenvolver essa liderança localmente e ajudar na administração dos nossos programas. E o motivo principal foi a questão geográfica mesmo, né? De você precisar descentralizar. Sim, sim. Joia. E você, Fernanda, como é que foi aí a decisão? Bom, como a Samantha introduziu, a VLE é uma empresa de logística integrada que tem aí 3 portos próprios, 8 terminais intermodais, e a gente hoje possui a concessão de mais de 8 mil quilômetros de ferrovias por todo o Brasil, né? Então a gente tem uma parte da ferrovia Norte-Sul, que está sob nossa concessão, e a ferrovia Centro-Atlântica. Isso faz com que a gente corte com os nossos trens cerca de 300 municípios no Brasil, né? Então a nossa atuação geográfica, ela é muito pulverizada, ela é muito descentralizada. E da mesma forma, a gente tem um quadro aí de 7.500 colaboradores com características culturais bem diversas, né? Então, por que a decisão de ter comitês descentralizados de voluntariado? Numa tentativa de chegar o mais próximo possível dessas comunidades que a gente passa e de atuar de forma mais empática e mais alinhado possível à característica de cada comunidade, né? A gente tem a nossa sede em BH, então por mais que a gente converse, que a gente troque, é difícil entender a questão cultural, a questão regional de cada comitê, de cada demanda de cada território. Então, quando a gente tem comitês formados por pessoas locais que entendem a realidade local, a gente entende que a gente tem um ganho muito expressivo nisso, né? Que a gente fala que a gente se torna mais empático aí com a demanda de cada comunidade. Então, a nossa decisão de trabalhar com comitês descentralizados foi, primeiro, pela questão geográfica, né? Territorialmente fica mais fácil. Somos uma empresa de logística, então a gente busca facilitar a logística das pessoas. E segundo, por essa questão mesmo de compreender da melhor forma possível a característica de cada território que a gente atua. Foi nesse sentido. Joia! Gente, eu vou soltar agora aqui uma enquete. Eu quero saber da nossa audiência quem tem comitês em seus programas,
tá? Enquanto vocês respondem, eu vou começando aqui já a segunda pergunta, porque eu quero garantir que todo mundo vai conseguir ser atendido depois lá quando a gente abrir para perguntas. O que acontece? A gente sabe que pela questão geográfica, descentralizar, treinar bem essas pessoas e fazer acontecer é o melhor meio, porque nada como corpo a corpo, a coisa presencial, né? E é muito difícil vocês estando a muitos quilômetros de distância fazer isso. E isso me traz para o ponto de que as pessoas são uma questão chave. Quando você vai fazer um comitê, você precisa de um bom líder de comitê, né? Então, eu queria ouvir de vocês como é o processo de escolha e como é, digamos assim, o mandato, né, de um líder de comitê dentro das empresas de vocês. Quais são as regras para isso? Vou começar agora, tá, Jade? Sim, sem problemas. Vamos revezando. Bom, aqui na VLI, cada comitê tem uma estrutura de liderança, que a gente fala, formada por 4 pessoas. Quem são essas pessoas? Então, cada comitê tem um coordenador, um subcoordenador, um tesoureiro e um padrinho, tá? Quem que seria esse padrinho? Alguém que tenha um cargo formal de liderança na empresa, um supervisor, um gerente, um coordenador, enfim, alguém que possua formalmente um cargo de líder e que tem o papel de apadrinhar esse comitê, ou seja, facilitar o trabalho dessas pessoas, né? Seja na hora de tomar decisões, buscar apoio da alta gestão, enfim. E esses 3 outros membros, que é o coordenador, o subcoordenador e o tesoureiro, são empregados da VLI, que são escolhidos como uma unidade que manifesta vontade de formar um comitê de voluntariado. Eles fazem contato com a gente aqui no corporativo para entender as regras, as diretrizes do programa, tá? A partir daí, eu faço um alinhamento, geralmente uma reunião com esse comitê, para passar as orientações gerais. Eles se reúnem na unidade dele e eles, de forma colegiada, decidem quem vão ser os representantes, a liderança daquele comitê perante a empresa. Então, como que hoje é definido quem lidera? A partir da decisão do próprio comitê. Os voluntários definem quem vão ser as 3 pessoas que vão estar à frente desse comitê. Geralmente, só a pessoa que ocupa o cargo de tesoureiro é uma pessoa que geralmente ocupa um cargo na área de gestão econômica da empresa, porque é uma pessoa que precisa ter acesso a questões financeiras, a um cartão de compras, que a gente vai falar depois, acho que sobre isso, né? A empresa disponibiliza uma verba, então a pessoa tem que ter alguns acessos facilitados para manusear a verba da empresa. Mas o líder o coordenador e o subcoordenador são eleitos de forma colegiada pelo próprio comitê. E a partir do momento que eles são eleitos, nós aqui da área corporativa, a gente formaliza isso, tá? A gente tem uma comunicação formal para toda a liderança daquele corredor que ele faz parte, informando que as pessoas XY foram eleitas pelo comitê líderes, que os líderes formais da empresa devem reconhecer e apoiar essas pessoas no desenvolvimento do trabalho delas diário. A gente não tem mandato aqui. Então, essas pessoas elas vão ficando como líderes do comitê até que, por alguma necessidade pessoal ou profissional, elas precisem sair dessa posição de liderança de comitê. E aí, quando acontece isso, a gente faz uma nova reunião e elege novas lideranças para o comitê. É assim que a gente define aqui esses líderes. Uau, super democrático, né? É voluntariado no último fio de cabelo. Até já existiu uma época em que isso era eleito pela liderança local, tá? Mas a gente identificou que muitas vezes a gente tinha membros não líderes no comitê que eram tão atuantes, tão participativos e tão engajados, e a gente tinha líderes escolhidos no comitê que não tinham essa disposição total, né? Porque a gente sabe que ser voluntário é uma doação além dos 100%. E aí a gente começou então a fazer esse movimento de deixar que as pessoas se manifestem no desejo de liderar e que os colegas, como se diz, empoderem essa pessoa no desejo dela de liderar um comitê. Mas do que a gente presenciou lá na formação, realmente está funcionando 1000%. Que bom, que bom. Jade, e aí, como é que funciona na John Deere?
Aqui na John Deere, o comitê, né, o líder do comitê ele é indicado pela liderança da unidade. Então, por exemplo, o gerente da fábrica, ele indica uma pessoa que tenha mais facilidade interpessoal, né, ou também que ele enxergue que consiga desenvolver certos tipos de habilidade nessa pessoa, né, se ela estiver à frente do comitê. Né? O restante do comitê, ele é formado, então, por um líder, um vice-líder e pessoas que vão liderar projetos, né? Fazem parte do comitê e têm suas responsabilidades principais dentro de um projeto. E também tem um sponsor, que é a pessoa que faz a ponte entre o comitê e o líder da fábrica, né? Então o líder ele é indicado pelo gerente da fábrica e os demais membros são também indicação ou são convidados a fazer parte, são voluntários que têm se destacado, né, durante a sua atuação voluntária na unidade. Porém, esse ano a gente está fazendo de uma forma diferente aqui em Datuba, por exemplo. A gente abriu essa semana a candidatura para você ser parte do comitê, né? Então, não ser líder, mas fazer parte do comitê. Uhum. Então, a gente está vendo que as pessoas, está tendo bastante procura, né? As pessoas estão interessadas, voluntários que são já bem engajados em querer participar dessa tomada, desse grupo que toma decisões, né, na unidade. E fora a visibilidade também que tem você fazer parte do programa de voluntariado, né? E o comitê, ele é o grupo, né, que define as estratégias e o planejamento tanto do programa de voluntariado aqui internamente quanto com as instituições, né? Então, só para vocês entenderem, para ficar mais fácil, existe o comitê de voluntariado, tem o líder, o vice-líder, tem uma pessoa responsável por comunicação dentro do comitê, e os demais membros adotam um programa para cuidar durante todo o ano. Então, tem o programa de robótica, tem uma pessoa que é líder do programa de robótica dentro do comitê, que vai fazer essa interface, essa comunicação com o demais grupo que participa da robótica na unidade, né? Com relação ao tempo de duração, né, que você comentou, não existe uma data limite, mas os líderes de comitê, os comitês costumam ficar formados, né, de 1 a 2 anos, tá? Se manter a diretoria. Por exemplo, esse ano, o comitê ele não vai se renovar, o líder vai manter o Marzo, né? Aqui de Indaiatuba, por exemplo. Eu falo, é mais fácil trazer informações aqui de Indaiatuba, que é a unidade onde a fundação fica alocada, tá? Mas é o que aconteceu também nas outras unidades esse ano, é de manter a liderança, né? Que foi reestruturada recentemente, então eles já fortaleceram um trabalho, não tem por que agora mudar, né? E eles vão dar continuidade agora para 2020, nesse trabalho que eles formaram em 2019, tá? Mas costuma ficar de 12 a 24 meses. Bárbaro. Para vocês verem, né? Dois bons exemplos e como é que são caminhos distintos. Até a questão da formação foi, a opção foi diferente, né? No caso da VLI, a gente fez uma formação onde todos os comitês vieram nos encontrar em Belo Horizonte. No caso da John Deere, a gente fez uma formação em cada uma das unidades, né? Exato. Mas é bem interessante. Eu quero trazer o resultado aqui, olha. 52% da nossa audiência não tem comitê ainda e 48% já tem comitê. É importante ressaltar que tem empresas que, por questão de cultura ou por questões geográficas, principalmente, não vem a necessidade, né, de fazer um comitê, mas o comitê, mesmo para questões, para quem tem uma empresa única, mas vários departamentos que atuam de forma mais horizontal e tudo mais, é interessante você ter um multiplicador em cada departamento, por exemplo, né? Porque é um meio de você ter um fomento maior, de você fazer acontecer o programa de modo que permeie a toda a empresa, porque é muito comum você ter um cara muito bom num departamento e aí todo mundo, sei lá, da TI vem e participa do voluntariado, aí tem uma pessoa de contabilidade ou de, sei lá, de vendas, né, porque está muito fora e tal. Enfim, então eu vou fechar aqui a nossa pergunta dessa enquete.
Ai, gente, eu não compartilhei o resultado. Deixa vocês verem. Desculpa. A ferramenta é nova, gente. Eu tô aprendendo. Do outro a gente sabia mais. Calma. E aí eu vou fazer daqui a pouco uma próxima pergunta para vocês. Enquanto isso, mocinhas, eu gostaria que vocês contassem como que funciona dentro da estrutura de vocês, antes da gente passar para a questão do reconhecimento desses talentos e como é que vocês fomentam, né, toda essa qualidade desses líderes, como que funciona a questão da atuação dos comitês, para quem está nos assistindo entender um pouquinho mais do programa de vocês e o papel do comitê dentro do programa. Como que funciona, então, o andamento, o trabalho do comitê na empresa? O dia a dia, como é que ele determina que vai fazer aquela ação, como é que tem uma aprovação, tem um investimento de vocês ou não, como é que é esse trâmite, tem um prazo, como é que é prestada a questão do relatório, dos dados? Sim. Eu posso começar essa, então, Fer? Claro, claro. Beleza. O comitê, todo o final do ano, eles sentam, né, para fazer levantar o trabalho que foi feito durante o ano e no início do ano apresentam para a Fundação John Deere o planejamento anual. Então, eles fazem uma vez por ano esse planejamento, né, dos projetos que eles vão querer atuar durante o ano, em quais locais e quem serão as pessoas responsáveis por cada projeto. Né? Então, eles já dão o nome do líder para cada ação, né? Digamos assim. Uhum. Daí, a Fundação John Deere disponibiliza um budget para cada comitê, né? Onde eles, em cima desse projeto, desse budget, vão fazer o planejamento para a realização desses projetos que eles têm durante todo o ano. Tá? Fora o budget do comitê, alguns projetos têm o seu budget próprio, mas que acaba, de certa forma, o comitê tendo ciência desse orçamento para o projeto. Todo o budget ele fica com a Fundação John Deere. A Fundação John Deere faz o controle, né, dos pagamentos, porque por ser uma empresa do terceiro setor, tem o CNPJ próprio, diferente da mantenedora, que é a John Deere Brasil, no caso. Então, o faturamento, os gastos do programa de voluntariado são feitos, faturados diretamente pelo Instituto, então é o Instituto que faz o controle desse budget do comitê, né? Então, também toda a necessidade vem via fundação, né? No caso, a gente fala fundação, mas a gente está migrando para Instituto John Deere. Com relação, então, foi o planejamento, ao budget. Qual que era a outra pergunta? Desculpa, Samantha. E como é que é o processo de reporte de tudo isso que eles fazem? Se eles têm um prazo específico para cumprir, por exemplo, eu abro em março, aí eles têm até tanto para escolher uma instituição, aí depois até tanto, tem um cronograma ou dentro a gente tem a ferramenta própria do voluntariado. Eu sei que a V2V oferece uma ferramenta também que é bem bacana online para fazer o controle do programa de voluntariado. A John Deere, ela tem a ferramenta própria da empresa, então é uma ferramenta global. Não teria por que aqui no Brasil a gente adotar outra, porque fora a empresa já adota essa ferramenta que chama Power for Good. Mas é bem similar à ferramenta que a V2V tem, onde a gente controla as ações, né, que estão sendo feitas nas unidades. Os voluntários registram as horas, então eles participam de uma ação, eles entram na ferramenta e registram, eu participei 2 horas dessa ação no sábado em tal local, né? Eles fazem esse registro dentro e a gente consegue mensurar as ações e as horas através dessa ferramenta. Com relação daí à prestação de contas, como o comitê ele já apresenta esse planejamento anual para a gente no início do ano e tem o orçamento próprio, conforme for tendo a necessidade, a fundação já vai realizando o pagamento. Então, digamos que assim, é bem dinâmico a prestação de contas, porque eles já precisam passar via fundação para fazer o pagamento. Então, a gente vai sinalizando eles com relação ao orçamento que eles já preveram nesse planejamento inicial. Perfeito, perfeito. Fernanda, e o processo aí na VLI?
Aqui é bem até semelhante com o processo da John Deere. Como que a gente faz? Como a gente falou no início, agora nessa semana do Dia Internacional do Voluntário, a gente tem uma reunião com todos os comitês, onde a gente faz o fechamento das atividades desse ano e já inicia o planejamento para 2020. Então, o que é feito? A gente estabelece junto com todos os líderes de comitê um cronograma de atuação para o ano que vem. Então, até meados de janeiro, eles têm um prazo para, de forma colegiada com os voluntários, escolherem uma instituição que eles vão apoiar ao longo do ano seguinte, né? Então, eles visitam a instituição, eles levantam a demanda da instituição, tiram fotos para evidenciar aquela ação que eles estão pensando em fazer. E a partir dessa definição da instituição, a gente também tem um modelo padrão de planejamento. Então, eles vão pegar a demanda da instituição, vão fazer um planejamento de ações que eles vão executar ao longo do ano. Com esse planejamento, eles entregam para nós aqui da área corporativa e a gente faz uma avaliação se não tem nada que seja impeditivo, né? Porque aqui hoje a gente tende a deixar a decisão muito por conta dos comitês. Uma vez que não tenha nenhum impeditivo, a gente aprova aquele planejamento e disponibiliza a verba para eles atuarem ao longo do ano. Então, assim como na John Deere, aqui na VLI a gente também tem uma verba anual para cada comitê, né? Então, aprovado o planejamento, a VLI disponibiliza essa verba, tá? E a partir daí eles então podem começar a trabalhar suas ações planejadas ao longo do ano na instituição. A diferença talvez seja que, no caso da VLI, os próprios comitês fazem a gestão da verba. Como eu disse no início, na formação do comitê, a gente tem uma pessoa que tem o cargo de tesoureiro em cada comitê. E essa pessoa costuma ser uma pessoa da área financeira ou da área de gestão econômica da empresa. Então, essa pessoa ela já possui um cartão de compras próprio, ela já conhece a estrutura de compras, as políticas de compra da empresa. Então, essa pessoa fica responsável por administrar o orçamento disponibilizado para o comitê ao longo do ano, tá? À medida que cada ação do planejamento vai sendo realizada, o comitê ele envia para nós um documento que a gente chama Reporte de Ação Voluntária. É um documento padrão também, que já tem algumas informações padrões, onde acabou a ação voluntária, ele faz aquele arquivo, é um arquivo simples, um PowerPoint com informações básicas, onde ele preenche, anexa fotos e encaminha para a gente. Geralmente num prazo de até 72 horas após o encerramento da ação. Então, essas informações que a gente vai recebendo vão compilando o nosso resultado. Porque, ao contrário da John Deere, hoje a gente ainda não tem uma ferramenta de gestão de voluntariado, um programa, tá? É um desafio para o ano que vem a gente ter essa ferramenta. Então, eles vão executando a verba e reportando ao longo do ano. No final do ano, essa pessoa responsável pela tesouraria do comitê faz um relatório final da atuação do comitê no ano e envia para a gente, onde ela anexa as notas fiscais de tudo que foi comprado, de todos os serviços que foram contratados, as evidências fotográficas de tudo que foi realizado e, enfim. Uma vez esse relatório vindo para a gente faz uma espécie de conferência, estando tudo ok, a verba estando dentro do planejado, a gente valida a execução do comitê ao longo do ano e libera ele para pleitear o planejamento e a verba do ano seguinte. Bárbaro, né? Como você disse, os processos são parecidos, uma empresa tem plataforma, outra empresa não tem plataforma para esse controle, então cada uma tem o seu meio de aferir, né, o que aconteceu. Mas como todos os nossos participantes aqui, olha, 84% também tem algum tipo de subsídio aos projetos, né? Então, é muito importante que haja meios para esse controle. E você ter líderes de comitês nos quais você confie e possa contar é muito importante, né? A capacitação desses profissionais, que vai ser minha próxima enquete aqui, deixa eu já liberar, Ai, gente, peraí. Salvou não. Salva aí. Deixa eu ver se agora aparece a pergunta 3.
Ah, gente, não está aparecendo. Bom, mas eu vou fazendo pergunta aqui, daqui a pouco eu vejo o que deu de problema. Vocês têm várias ferramentas, né, para poder garantir que esses voluntários vão desenvolver competências, que esses voluntários, e aferir que competências que eles desenvolveram, né, para garantir que as boas práticas vão ser compartilhadas e praticadas nas outras unidades, né, que não foram as que primeiro fizeram desse modo. Você vai ver a questão de competências, eu já falei, tem mais a questão de liderança, né? Vocês vão trabalhar. Hoje, que ferramentas vocês utilizam para capacitar os seus voluntários, né? Qual que vocês dizem que tem o melhor resultado? Bom, aqui na VLI, a gente, além das capacitações de líderes de comitê online, que a gente desenvolve geralmente trimestralmente, tá? A gente tem também a capacitação que a gente começou esse ano e que vai manter, que é a capacitação presencial anual, tá? Uhum. Como esse foi o primeiro ano, a gente trouxe os 2 líderes de cada comitê, que é o coordenador e o subcoordenador, tá? Para o ano que vem, por exemplo, no nosso planejamento, já está da gente trazer um dos 2 líderes, mais um voluntário que será eleito por eles para vir junto para essa capacitação. Então, a gente tem as capacitações online, onde a gente aborda temas diversos com eles, tá? Desde reconhecimento, desde engajamento de equipe, desde convencimento de liderança, desde reporte de resultados. A gente também faz com eles algumas capacitações relacionadas a contexto, né? Então, a gente fez recentemente uma capacitação com os resultados que foram divulgados pelo BISC, então, com dados do cenário mesmo social do país, com os dados de investimento social. Eu acho que o líder de comitê, ele precisa de ter essa visão holística, né? De que aquilo que ele faz, aquilo que ele lidera, está contribuindo para uma realidade muito mais ampla do que os muros da VLI, né? Então, a gente tenta trazer para ele essa visão de mundo também, de sociedade nas capacitações. Na minha opinião, a capacitação presencial, sem sombra de dúvidas, é a que gerou o melhor resultado, não o maior, mas o melhor resultado. E aí eu posso dizer até assim, em questão de engajamento, né? Como que eles saem daqui, né? O nosso encontro foi aqui em Belo Horizonte, onde a gente trouxe o grupo. Como eles saíram daqui e retornaram para suas bases com muito mais confiança, mais vontade, com a percepção de que a dificuldade que ele tem não é só dele, que tem outras pessoas compartilhando da mesma dificuldade, com o sentimento de que eu tenho uma rede de apoio, que se eu não consigo fazer aqui em Imperatriz isso, a pessoa lá em Paulínia, em São Paulo, consegue me apoiar trocando ideias. Então, sem sombra de dúvidas, a capacitação presencial, na minha percepção, ela é a mais efetiva, né? A gente sabe, a gente está em empresa, né? Assim, eu estou em empresa, a Jade está numa instituição de terceiro setor, mas que, enfim, tem um reporte aí corporativo, eu acredito, que é difícil, às vezes, você ficar fazendo essas capacitações presenciais com frequência, porque gera custo, né? Imagina, como eu disse, eu tenho 30 comitês para trazer todo mundo, pessoas, né, de estados diferentes, é um custo. Então, a gente tenta, sim, manter o máximo possível de capacitações presenciais, mas quando não é possível, a capacitação online, com recursos como esse que a gente está usando aqui, é super possível, né? Então, o que eu acho? Tem que ser planejado e tem que ser constante. Não dá para fazer uma capacitação hoje, daqui 2 anos eu faço outra, será que está precisando? Não. Eu acredito muito que as pessoas precisam trabalhar de forma planejada. Então, ele sabendo que ele vai estar sempre sendo capacitado, que ele vai ter sempre uma rede para colaborar com ele, já se planeja, já se organiza. Eu acho que a constância é importante nesse processo de capacitação. Uhum. E a Jade?
Então, a gente também, todo ano, a gente traz uma capacitação de uma consultoria externa, porque a gente sabe que santo de casa não faz milagre. Então, a gente está, né, dia a dia ali sempre falando da importância do voluntariado, de engajar lideranças, a diferença entre voluntário e doador, mas é preciso trazer alguém de fora para reforçar esses pontos também com o pessoal. Nos outros anos, nos anos anteriores, a gente levava os líderes de cada comitê para fazer a capacitação em uma unidade, né? Então trazia eles e com a responsabilidade deles serem os multiplicadores e replicarem os aprendizados para o restante do comitê. Porém, esse ano a gente fez com vocês da B2V uma forma diferente, a gente fez com que vocês fossem até o comitê, né? Mas com que o grupo, né, o comitê, ele se reunisse fora da fábrica, né? Então, eles se desligaram, foi um dia inteiro onde eles se dedicaram exclusivamente ao voluntariado, né? Eles não fizeram assim dentro da fábrica, porque a gente sabe que se a gente levasse vocês para fazer o treinamento do comitê dentro de fábrica, eles iam acabar entrando em alguma reunião, atendendo um telefone, enfim, as pessoas procurando eles. Então, foi importante com que a gente disponibilizasse um espaço para que eles pudessem realmente imergir no voluntariado. E também a questão da reciclagem, né? Porque vocês trouxeram boas práticas que outras empresas, tanto do terceiro setor quanto empresas do mercado, realizam com o voluntariado. E foi uma forma, a gente teve feedbacks bem positivos com relação a isso. Porque eles ficam, né, querendo saber, mas e aí, o que as outras cidades estão fazendo? O que as outras empresas grandes estão fazendo? Qual que é a tendência de mercado, né? Então foi um momento bem especial para que eles pudessem ver essas boas práticas que são feitas nas outras unidades, nas outras empresas, né? Fora essa capacitação anual de comitê, a gente também oferece outros tipos de capacitações menores, não vou entrar em detalhes, mas a Global Communities, que é uma empresa também norte-americana que trabalha com desenvolvimento de comunidades, né, e que é também parceira, nosso braço direito aqui também no Brasil, eles oferecem os cursos, né, capacitação para os programas. Então, o líder do programa dentro do comitê, ele também participa dessa capacitação que a Global Communities dá dos projetos. Então, programa de mentoria, a Global Communities vem e dá esse treinamento para o pessoal aqui. Tá? John Deere Inspire também esse ano a gente ofereceu uma capacitação para os líderes dos programas, né? Onde eles tiraram a certificação internacional para participar dos torneios da First Lego League. E a gente está procurando cada vez mais trazer novas abordagens, né, para fazer a reciclagem das tendências e trazer dinâmicas diferentes, né, formas diferentes de poder abordar esse assunto. Na ferramenta, né, tocando de novo no assunto da ferramenta, quando o líder do comitê vai abrir a ação na ferramenta, ele consegue ir lá e enumerar quais são as habilidades que aquela ação voluntária requer do voluntário e também oferecer quais são as habilidades que ele vai conseguir desenvolver participando daquela ação, tá? Então, são formas diferentes que a gente consegue aí medir o desempenho também do voluntário e poder também aprender o que a gente consegue fazer para ajudar na próxima vez. Basicamente é isso. Não, isso é bem... Samantha, Fala, Fernanda. só complementando uma coisa que a Jade falou e que eu acho que faz muito sentido, quando a gente trabalha com as capacitações online, elas são formatadas por nós mesmos, com materiais que estão disponíveis aí no mercado e a própria V2V, né, que nos forneceu alguns materiais interessantes para isso. Mas quando você contrata consultoria para dar capacitação, né, que é um externo, que no caso aqui da VLI foi a V2V,
trabalhar essa formação. Eu acho muito interessante isso que a Jade falou, que traz a visão do mercado, sabe? A gente tem uma tendência, assim, é uma percepção particular. A gente tem uma tendência de começar a ficar em si mesmado, sabe? Como a gente vive essa rotina, o dia a dia, a gente só vê o nosso programa, a gente só olha as nossas dificuldades, os nossos avanços. A gente pensa as capacitações sempre para resolver os nossos problemas da forma que a gente acha melhor. E aí, quando vem uma consultoria de fora e traz cases, e traz experiências, e traz contexto, bagagem, abre a cabeça. E aqui na VLI a gente pôde perceber como que essa capacitação externa abriu a cabeça dos nossos líderes de comitê até para pensar ações diferentes. Então, assim, havendo oportunidade, né, das pessoas que estão ouvindo, de ter uma consultoria externa, a gente sabe que envolve custos, mas na verdade eu não chamo de custo, eu acho que é um investimento, o retorno é fenomenal. Vale a pena, às vezes, sim, trazer uma capacitação externa para enriquecer o conteúdo. Engraçado, porque era justamente o que eu ia falar. Eu ia falar, olha, a Jade comentou e realmente tem um formato, né, que vai específico numa vertente do teu programa para explicar como atuar ali naquele pedaço do programa, naquela linha, né, sei lá, ações na escola para leitura, ações para idosos e tal. E aí você tem uma metodologia e uma empresa que apoia nisso. E você tem outras empresas, outras metodologias para poder trazer justamente essa visão macro. O que a gente fez com vocês foi justamente num processo de cocriação, né? Num processo onde eles tiveram muita voz, muita autoria, para que realmente se sentissem parte. Então, é bastante gratificante, do mesmo jeito que você está falando que a gente abre a cabeça, né? Quando chega aí com uma metodologia diferente do dia a dia de vocês, eu preciso compartilhar que também é muito gratificante, a gente aprende muito, cada vez que a gente vai num cliente, essa troca é muito importante, são realidades que nem sempre a gente imagina possíveis, e aí a gente se depara com cenários e fala, nossa, não é que isso aqui que a gente sabe, ou que a gente fez, ou que viu alguma empresa fazer, faz sentido aqui, e aí a gente vai cada vez, todo mundo crescendo mais e trocando. Bom, aproveitando, eu mandei aqui para o pessoal perguntando, deixa eu encerrar nossa enquete e compartilhar com vocês o resultado. Eu perguntei quais as principais ferramentas que eles utilizam para capacitar os seus voluntários, né? Como tem gente que não tem comitê, eu deixei aberto para voluntários em geral. E aí, o principal foi formação, capacitação, 43%. Depois, outros formatos, ganhou com 26% segundo lugar. E aí vem vídeos, apostilas, apresentações, e-books, que são aquelas ferramentas que a gente pode deixar no portal, na intranet, enfim, em algum lugar para eles consultarem num momento de necessidade, né? E aí depois ainda os encontros online, webinários e tal. E a aferição disso é o que veio aí por último, com menos votação e que a gente quer compartilhar, aproveitando aqui que é o tema do webinar, né, a questão da formação. Tem funcionado muito com alguns clientes nossos que utilizam a ferramenta de aferição, então tem a capacitação, seja online, seja presencial, mas depois fazer uma aferição desses conhecimentos para entender, né, o quanto o seu investimento fez sentido, o quanto isso proliferou e vai poder permear, principalmente falando de líderes, pela empresa como um todo, né, pela corporação. E aproveitando que eu estou falando de aferir, aí eu quero entender, moças, como é que foi o depois, então, da capacitação que a gente fez? Vocês fizeram, eu sei que a Fernanda fez pesquisa, teve algum feedback aí já de como é que foi vocês entenderem o que ficou? A Fernanda já começou a falar um pouquinho aí pra gente, né, de que abriu cabeça. Mas não foi de ir pro hospital, né? Por favor. Não. Não. Então, a gente fez o feedback, a Natália que ministrou o treinamento para cada comitê, né? Fez o feedback ali no dia, né, com o comitê, e depois a gente fez um outro, um formulário daí de feedback para cada pessoa que participou do comitê, né? E a gente viu alguns pontos para melhorar, né? Dentro de casa, digamos assim. E também a gente percebeu
a maior aceitação e o engajamento do voluntário em fazer esse formato de treinamento, né, fora da empresa, com todos os membros do comitê, e não só o líder, para que todo mundo se sinta parte também e para aumentar a interação dentro do próprio comitê. Porque como não sei se é o caso da VLI, mas a John Deere é uma empresa grande, né, e cada membro do comitê é de um departamento diferente, de uma área totalmente diferente, então eles se conheciam, mas não se interagiam, né? Então, a capacitação também foi um momento onde eles puderam, assim, cada um trazer uma ideia diferente, poder complementar, né? Já que no treinamento que eles fizeram esse ano, eles tinham que formular realmente botar a mão na massa, né? Fazer uma dinâmica onde que eles saíram com um resultado palpável para poder aplicar posteriormente na instituição ou, enfim, na comunidade. Então, a gente fez, né, esse formulário, a gente resgatou esses pontos positivos, os pontos a melhorar, e sentiu, em um geral, esse maior engajamento, né, que a capacitação presencial com todo o comitê reunido trouxe. Que joia! Isso é a resposta para muitos dos nossos webinários aqui. Como eu aumento o engajamento dos meus voluntários, né? Bom testemunho aí, pessoal. Ó, capacitação é um bom caminho. E aí, Fernanda, como é que foi na VLI? Bom, aqui na VLI os resultados foram os melhores possíveis. Na verdade, até extrapolaram a nossa expectativa quando a gente planejou o evento. A gente fez uma pesquisa, lógico, de avaliação do encontro como um todo, para entender qual foi a percepção de cada participante sobre isso. Aqui na VLI, além da capacitação dos voluntários, a gente fez um processo também de design thinking, né? Foi um período capacitando e o segundo período um design thinking, onde com tudo aquilo que eles tinham visto na capacitação, a gente foi construir de forma coletiva ações, pensar mundos ideais, pensar possibilidades. Então, todo esse material do Design Thinking foi compartilhado com eles, né? O pessoal da B2B compartilhou os resultados conosco, foi compartilhado com eles e eles usaram esse material para capacitar os comitês localmente, né? Então, assim, foi bem legal que foi a extensão da capacitação, além dos líderes para os comitês. E aí, uma coisa que a gente sentiu o resultado, quando eles levaram para as unidades o trabalho de Design Thinking, a gente cresceu bastante o número de voluntários depois, porque as pessoas começaram a entender que existiam oportunidades diferentes e possibilidades diferentes que antes não atendiam a demanda delas como voluntárias e que ali passariam a atender. Então, a gente teve um crescimento do número de voluntários cadastrados no programa da VLI e a gente também teve um resultado ótimo, que foram ações diferenciadas do que aquilo que era o comum, né? O comum não quer dizer que é bom nem ruim, mas era um padrão que estava estabelecido e a partir da capacitação a gente começa a ver surgir ações diferentes. Então, eu acho que também é um resultado positivo que a gente teve a partir da capacitação que a gente teve com a B2B. Bárbaro. Pois é, a gente explorou, né, a visão de abundância e aí depois só chamou para a realidade e falou, então, agora, né, sabendo que tudo isso é possível, o que a gente consegue executar? Vamos para a vida real, né? Que bom saber que a coisa está fluindo bem aí. Gente, eu estou vendo um tanto de pergunta aqui. Eu acho que a gente pode começar, até porque já estamos quase no horário, mas como estamos com o público full aqui, então nós vamos começar a abrir para perguntas. Eu já tenho um comentário aqui. Na hora que eu perguntei como é que funcionava o programa de voluntariado e tal, a Natália De Vieira me falou aqui que na empresa dela o programa de voluntariado não é feito pelos empregados, e tem suporte da diretoria. Não temos um sistema corporativo. São 2 escritórios no Brasil e todos os membros do comitê foram indicados por alguns gestores que voluntariam
a fazer parte do comitê. Não existe um critério, é o próprio comitê que define quem é seu líder. A questão da definição do líder. Mas aí, vamos lá. Iniciativas. Gente, tem uma pergunta que eu já tinha lido aqui, enquanto eu vou olhando as perguntas, sobre a questão do envolvimento da alta gestão. Como é que isso funciona nas duas empresas, gente? Vamos contar aí se tem milagre ou não tem. Olha, na VLI, o grande embaixador do programa sempre foi o presidente, né? Um grande defensor. A gente até teve uma troca recente de presidente, então a gente está com um novo CEO, ele entrou dia 18 de novembro, então tem pouco tempo, mas o presidente anterior, que estava desde a fundação da empresa, que era o Marcelo Spinelli, ele sempre foi o embaixador do programa, ele sempre cobrou da equipe o engajamento na causa, ele sempre foi porta-voz, então todas as vezes que a gente precisava de dar um recado, de chamar, de pedir, ele sempre foi a pessoa embaixadora do programa, tá? Então, claro que eu tenho certeza que isso traz muita força para o programa, quando a alta liderança é engajada e participativa. Então, aqui na VLI a gente tem esse movimento legal aqui. Sem dúvida. E aí, Jade, como é que funciona a John Deere? Sim, aqui também o nosso CEO da empresa tem que partir da liderança, né? Então, um conselho que a gente dá para as empresas quando vem nos procurar para saber um pouco mais sobre o voluntariado que a gente desenvolve aqui, essa questão da sensibilização vir de cima, né? Aqui na John Deere, o voluntariado ele está incluído no planejamento estratégico da corporação. Então, é um planejamento, são diretrizes grandes, né? E o voluntariado, ele está incluído no planejamento estratégico, né? Então, o voluntário, ele se sente parte daquilo, né? Que ele sente que a empresa dá valor para o trabalho que ele faz e se isso não vem da liderança, aí fica difícil. A gente tem uma liderança bem atuante, né? Em algumas unidades nossas, como por exemplo Catalão, o gerente de fábrica ele vai nas ações, ele puxa o pessoal que está perto dele, ele convida, ele dá o exemplo, né? Ele age pelo exemplo, lidera pelo exemplo, né? Então, ele está presente nas ações, acaba puxando outros líderes de departamento para estar indo junto. Então, os voluntários eles se sentem reconhecidos quando tem a figura ali do líder participando junto, né? Então, isso é essencial. Sem dúvida. Exemplo e ter a permissão, né, a concessão da alta gestão para seguir Sim. é fundamental, senão fica todo mundo, ainda mais em época de crise, né, as pessoas ficam preocupadas com a sua questão de empregabilidade. Sim. E falando de questões práticas, eu tenho aqui perguntas que são sobre se as ações elas são sempre no final de semana, ou se elas acontecem durante a semana, em horário de trabalho. E isso quem perguntou foi a Andrea Ranchuca. Gente, desculpa se eu estiver falando diferente, né? No Brasil a gente usa miscelânea e são línguas distintas, eu falo algumas, mas, né? A Andrea está perguntando, então, da questão dos dias e horários que são feitos. A gente tem a Daniela Gribe perguntando qual é a verba anual do comitê. E a gente tem a Aline Queiroz perguntando sobre se os processos são iguais para todas as unidades. Eu fiz um pacotão aqui porque são coisas mais táticas, né? Então, verba, os dias que podem fazer ação e os horários, e se os processos são iguais para todas as unidades. Bom, até anotei aqui a ordem das respostas. Com relação à verba, sim, cada comitê tem o seu budget. Eles perguntaram o valor. O valor é R$25 mil e acredite, dá para fazer muita coisa com esse budget. Com esse budget mais limitado. Como foi mencionado na apresentação da Samantha, tem um programa que chama Dollar for Doers,
onde ao pé da letra é dólares para quem faz, né? Então, a partir das horas que são registradas na ferramenta, a empresa monetiza essas horas, né, a fim de reconhecer o trabalho que o voluntário faz e também com um incentivo para que ele faça mais e converte cada hora voluntária, né, em um recurso que é destinado no próximo ano para ser investido em mais ações voluntárias. Tá? Então, fora o orçamento do comitê que eles têm para realizar o trabalho, eles também têm o recurso que é oriundo do Dollars for Doors, tá? Que daí cada ano ele altera em detrimento da proporção de horas que o comitê, que a unidade faz, né, de horas voluntárias. Quanto mais fizerem, mais verba vão ter. Exato. Bárbaro. A mensagem é simples. Com relação a dia da semana, dia das ações, né? A gente tem ações que ocorrem aos sábados, tá? Programas que ocorrem aos sábados e também ações que, devido à funcionalidade da instituição, elas ocorrem durante a semana. Por exemplo, ações que a gente faz com o Grêmio Estudantil, eles ocorrem na escola, portanto, ocorrem de segunda a sexta. Mesmo que seja no contraturno escolar, acaba sendo no horário de trabalho. Uhum. Né? O mesmo caso, por exemplo, da mentoria ou de outros programas que a gente tem. E a empresa, a fim de incentivar com que o funcionário consiga e possa participar dessas ações que ocorrem durante a semana no horário de trabalho, abona em até 4 horas mensais, 4 horas voluntárias mensais para esse funcionário. Tá? E daí é acordado com o próprio gestor, né? O gerenciamento dessas horas que ele participa fora da empresa durante o seu expediente. E fora isso, daí as ações que ocorrem aos finais de semana, que eles podem convidar a família também para estar participando junto. Bárbara. Tá. E o processo é igual para todas as unidades? O processo, sim, é padronizado, então tem as diretrizes, saúde, as diretrizes Desculpa. são as mesmas. Bárbaro. Ela é uma só, na verdade, né? Ô Fê, e aí na VLI? Então, vamos lá. Aqui na VLI, a gente tem uma verba por comitê. Nossa verba, ela depende do nosso orçamento anual, a gente vai definindo. Para 2019, foi uma verba de R$3.000 por comitê, tá? Que saiu do corporativo, que é aqui a equipe de Belo Horizonte. Além dessa verba, cada unidade onde está estabelecido o comitê ajuda nas questões financeiras das ações. Aí, essa verba que cada unidade coloca, aí depende de cada unidade, cada resultado financeiro e tal. Mas de saída, cada comitê sai com R$3.000. E, além disso, eles têm algumas ações de arrecadação de recursos. Por exemplo, uma ação que faz muito sucesso aqui na VLI é a Vendinha Solidária, que eu não sei se vocês que estão nos assistindo conhecem, alguns devem conhecer, alguns devem implementar, mas basicamente é uma vendinha de guloseimas que fica disponível em todas as unidades, onde a pessoa ela é autogestão, onde você vai lá, tem todos os produtos com preço, você pega seu produto, põe o seu dinheiro e tira seu troco, né? Então, ela é uma que o pessoal fala que é VLI Dinamarca, né? Porque ela é muito baseada na confiança, e é mesmo, é na confiança. Cada um vai lá, pega o seu produto, põe o seu dinheiro, tira o seu troco. E assim, já faz um bom tempo que a gente tem essa vendinha solidária e a gente nunca teve registro de prejuízo em nenhuma delas, em nenhuma unidade, o que é, de fato, bastante positivo. Em relação a dias e horários, a VLI ela não estabelece dia e horário, as pessoas dentro dos comitês se organizam, a empresa disponibiliza as horas de trabalho para poder fazer voluntariado. Então, a gente tem ações acontecendo durante a semana, de manhã, de tarde, fim de semana, enfim. Os colaboradores eles têm essa liberalidade para organizar as ações voluntárias e, é claro, como a Jade falou, desde que seja alinhado com o gestor de cada um, para não prejudicar na sua rotina de trabalho.
Mas como a gente trabalha com planejamento das ações ao longo do ano, geralmente isso é avisado com bastante antecedência pela liderança. Então a gente não tem problema com isso. Eu acho que é uma boa prática que a empresa tem de liberar parte da sua carga de trabalho para as pessoas atuarem nas comunidades. Por fim, diretrizes, elas são comuns a todos os comitês, assim como a Jade falou, né? Temos as regras gerais e cada um tem total liberdade para adaptar e pensar ações que sejam aderentes à realidade de cada comunidade. Na diretrizes que vai atender, por exemplo, o interior do Maranhão, como é um caso que a VLI tem operação, e ao mesmo tempo a região de Campinas, que é uma região metropolitana de São Paulo bem desenvolvida. Então, cada comitê tem a liberalidade para adaptar as ações de acordo com a sua realidade, desde que siga diretrizes básicas que a empresa estabelece no início do ano. É isso. Bárbaro. Gente, e aí estão perguntando, tudo muito lindo, e como é que vocês fazem então para engajar? Como é feito o engajamento dos colaboradores da operação, principalmente, né? As duas empresas têm essa questão de operação muito forte, e aí a Daniela Vieira fala, vi que grande parte das empresas usam plataformas online. Como é feito o engajamento dos colaboradores de operação? Aqui, Daniela, só para te posicionar, não sei se você percebeu a hora que a Fernanda falou, a Fernanda não usa ainda a plataforma online e a Jade já tem uma plataforma online. Então, a gente vai poder ver aqui as duas vertentes, tá, dessa pergunta. Como é que é o engajamento, então, da operação, pessoal? Bom, na VLI o engajamento ele começa pelo líder, né? Como a gente falou, a liderança ela tem um papel fundamental no engajamento das equipes. Então, por isso a gente precisa que os líderes formais da empresa sejam nossos parceiros, porque nas ferramentas de comunicação formal da empresa, sejam os diálogos, sejam as reuniões, sejam as ferramentas de comunicação que a gente está sempre dando recado de participação no programa voluntário, e o líder ele é parte fundamental para, de fato, mostrar que isso é interesse da empresa e ela quer que as pessoas participem. Então, o líder é um dos nossos grandes parceiros nesse sentido. A VLI é uma empresa que, sim, sua maior parte é de pessoas que estão em operação, e aí a gente está falando, por exemplo, de maquinistas que rodam milhares de quilômetros, né? E aí essa é a vantagem de você ter os comitês formados localmente, porque, por exemplo, eu tenho uma oficina de locomotivas em Divinópolis, onde a maioria das pessoas que trabalham ali são pessoas que trabalham em atividades e horários operacionais. Então, o comitê dali vai estabelecer uma rotina que vai atender essas pessoas que trabalham na operação. É diferente do comitê de BH, que é um comitê de pessoas que trabalham em escritório, que tem uma rotina completamente diferente. Então, ter um comitê localmente para nós da VLI faz com que a gente consiga adaptar nossas ações à realidade de cada empregado, seja ele operação, seja ele corporativo. E aí, Jade? Aqui também o papel dos comitês é essencial e a palavra-chave para poder engajar os funcionários, né, de operação é a comunicação. E a comunicação ela se dá de formas distintas em cada unidade. Por exemplo, a gente sabe que aqui no escritório regional o e-mail ele é eficaz, né, até certo ponto, que na operação não se dá porque os colaboradores não têm acesso, né, a e-mail. Então, a gente utiliza, por exemplo, as TVs que tem no refeitório, as TVs que tem na sala, né, em cada bloco de operação. Fora também a comunicação que é feita com panfletos e cartazes no refeitório também, na hora do almoço do pessoal, que é onde a gente consegue atingir daí fazer o convite para determinados tipos de ações, para que eles também possam participar. E o alinhamento precisa ser feito direto com o gestor, né? A John Deere oferece esse abono de horas mensais
Porém, a gente sabe que o funcionário de operação, ele é mais complicado tirar ele, né, durante o horário de trabalho. Então, ele não tem essa flexibilidade que alguém que fique dentro de um escritório consegue. Então, por isso que a gente oferece também as ações que ocorrem aos finais de semana. Bárbaro. Gente, eu tô aqui com o coração na mão, porque tem um tanto de pergunta, mas a gente já passou do horário, então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar antes da gente ir para a última pergunta, a gente não desespera, porque ainda tem mais pergunta aqui que a gente vai abrir, vai perguntar para elas, mas eu quero contar para todo mundo que ficou com a gente até agora, que é o seguinte, quem assistiu esse webinar, o V2V, já fazendo o seu ho, né? Vai entregar um presente para vocês. Todo mundo vai receber um link logo no final aqui do nosso evento. Se tiver interesse em conhecer o trabalho da capacitação que a gente faz, vocês vão ter uma condição especial, vocês vão ter um descontaço de Natal para poder contratar e usar esse processo, não precisa ser já, é até março do ano que vem, vocês podem contratar esse processo com a gente, tá? Mas, comercial feito, vamos voltar aqui. Gente, falamos sobre chamar os líderes, treinar os líderes, montar o comitê, engajar as pessoas, a liderança dar o seu amém, dar o seu aval para a coisa acontecer. E aí a gente tem a... Ai, esqueci o nome dela aqui, peraí. A Aline Rosa e eu acho que é Milton, eu peço desculpas, Milton, como você pediu para todos os palestrantes participantes, aí seu nome veio pequenininho aqui, eu não consigo ver o nome inteiro. Mas os dois estão me perguntando aqui sobre a questão de indicadores. Como é que vocês trabalham com indicadores? Porque como as duas empresas estão trabalhando em comunidades, de modo recorrente, né, e tudo mais, vocês devem estar fazendo um trabalho a longo prazo, pensando em impacto. Que KPIs, né, que mensurações que vocês estão fazendo, como que vocês averiguam se o comitê está realmente trazendo esse dado como vocês esperam que ele seja olhado, né? E onde vocês colocam esse dado, para quem que vai, o que acontece com a informação? Certo. A gente realiza algumas práticas aqui internas, fora a mensuração que a gente consegue ter, os dados, né, os números que a gente consegue tirar via relatório da ferramenta, a gente vê o andamento dos programas através das reuniões trimestrais que a gente faz. Aqui a gente chama de comunidades práticas, então a gente faz uma reunião com todos os comitês reunidos e também fazemos reuniões daí mensais com cada comitê. Tá, a gente consegue tirar essas informações e ir acompanhando, né, o andamento dos programas, as dificuldades que eles estão tendo, enfim, conseguir ajudar da melhor forma. Tem algum KPI específico, Jade, que vocês pedem para eles? Tem algum indicador que é esse aqui que a gente quer em todas as unidades ou para esse tipo de ação que a gente quer aferir? Específico não. A gente, por exemplo, se vocês querem fazer a mensuração dos resultados na comunidade, na escola, a gente conversa, tem essa proximidade com as instituições, né? Mas realmente um específico não. Perfeito. Tá? A gente acaba vendo em um todo a realização do projeto, porque cada programa tem o seu objetivo. Então, por exemplo, da mentoria tem um diferente do da robótica. Exato. Perfeito. Fernanda, como é que é aí do lado de vocês? Olha, compartilhando com vocês aí que estão no webinar uma dor, tá? Eu acho que a VLI ainda tem muito que evoluir nessa questão de indicadores. Já é um mapa, já está mapeado aqui por nós que é uma coisa que a gente precisa evoluir. Então, assim, basicamente o que a gente mensura hoje? Indicadores relacionados ao programa corporativamente, por exemplo, o número de pessoas beneficiadas, valor per capita investido em cada ação voluntária,
número de comitês, número de voluntários, número de participações. São indicadores que, quando eles mandam um reporte ao final da ação, eles têm que indicar e aí a gente faz a consolidação disso aqui. E para quem está desde o início, um dos nossos focos de atuação do programa é a segurança ferroviária. Por quê? Como a gente é uma ferrovia que corta muitas áreas urbanas no país, a gente acaba tendo alguns incidentes, né? Alguns atropelamentos, alguns abalroamentos, algumas situações de vandalismo, né? Contra o trem. Então, a gente tem bem forte essa pegada de trabalhar nas escolas através de palestra, conscientização, ações, a questão da segurança ferroviária. E aí, um dos indicadores que a gente mede é o índice de situações que aconteceram naquela comunidade. Então, eu tinha tantos casos de vandalismo, eu tinha tantos casos de atropelamento, eu tinha tantos casos de abalroamento. Depois que eu comecei a atuar naquela comunidade, a conscientizar, a palestrar, melhorou. Então, a gente consegue mensurar se a atuação dos voluntários está sendo efetiva no nosso objetivo de conscientização da comunidade em relação àquilo. São indicadores que nos atendem hoje, mas que estão muito longe do que a gente deseja. Então, um desafio para a VLI, por exemplo, é aperfeiçoar o seu sistema de indicadores. Gente, me gustaría de saludar a Elena Quiroz. Tenemos una persona de Centroamérica, Honduras. Olá, que tal? E a Helena está perguntando para a gente sobre a questão de ODS, gente. Me gustaría saber si hay nuevas tendencias de voluntariado para contribuir a los ODS. Ou seja, vocês estão identificando, a gente nem tratou desse assunto, né? Primeiro, dentro do programa de vocês têm a questão do ODS como uma diretriz, e se tem, vocês verificam aí novas tendências para contribuir para os ODS? Bom, a Jade está se deslocando, então eu vou falar rapidinho. Ela tá, porque a gente passou do horário e a sala dela perdeu, né, gente? Ó, nós vamos ter que acabar. A palestrante até deslocada foi. Bom, no caso da VLI, a gente ainda não trabalha com alinhamento aos ODS, tá? O nosso desafio para o ano que vem, como a gente já fez o nosso plano de trabalho para os próximos 5 anos, então a gente já traçou algumas coisas, indicadores é uma delas, ferramenta é uma delas, e alinhamento aos ODS e contribuição para as metas ODS também é uma delas. Hoje a gente não faz esse link, infelizmente. Pronto, estamos fazendo check aí no seu plano para 2020. E do lado aí da John Deere, Jade, como é que funciona isso? Sim, a gente fomenta, então, programas que estejam dentro dos nossos 3 pilares, que é a educação, né, o desenvolvimento de comunidades e o combate à fome, porém todos eles dentro de todas as ODS, né? Hoje a gente acaba fomentando algumas com mais destaque do que outras, mas sim todas em cima das ODS. Gente, olha lá, fui cutucar que tinha a Helena, já apareceu também aqui a Nália Paz, de Argentina. Eu quero dizer a toda a comunidade de América Latina, muchas gracias, bienvenidos. Queremos cambiar com todos ustedes, hacer muchas cosas buenas, sean bienvenidos. Gente, já passamos do horário aqui, estamos ainda com a Adelaine, com a Adriane, a Aline, a Amanda, a Anália, a Andréia, a Angélica, a Beatriz, a Carol, a Cíntia, a Dani, tem várias Danis, a Débora, a Edna, a Elaine, a Érica, o Evandro, a Fernanda, o Francisco, a Gisele, a Graziela, a Janaína, o Jonathan, o José. Gente, eu quero de verdade, é o último do ano, eu quero agradecer do fundo do coração. Kênia, Kleber, Luana, Maria Clara, Marione. Gente, tá um monte de gente. Patrícia, Paula, Priscila, Rafael, Renata, Renato, Rodrigo, Rosa, Silvana, Tamires, Tiara, Thaís, Tiago. Ah, Tiago, te achei aqui! A Vanessa, a Vivian Prado, a Viviane. Sejam todos abraçados e beijados. Muito obrigada pela audiência de vocês.
Obrigada por esse ano de 2019. Espero que a gente se reveja em breve em 2020, seja nos eventos presenciais, seja nos nossos webinários, seja nas nossas matérias no blog, nos podcasts, ou quem sabe em alguma consultoria. Vai ser um prazer estar com vocês. Quero agradecer do fundo do coração, Fernanda, Jade. Foi um prazer estar com vocês hoje, participar um pouquinho do programa de vocês. A gente deseja todo sucesso para 2020 e quer continuar essa parceria aí. Pessoal, eu agradeço a oportunidade, o convite, V2V, o trabalho que a gente desenvolveu esse ano foi gratificante. Estar aqui compartilhando um pouco da experiência é um presente. Eu sei que a gente falou das coisas boas, gente, e eu sei que tem muitas dificuldades, a gente aqui passa por elas no dia a dia. O importante é não deixar que elas se tornem maiores do que os bons resultados que a gente alcança com o programa. Queria aproveitar a oportunidade, eu sei que tem colegas meus da VLI que eu convidei para assistir, então mandar um abraço para a equipe da VLI que está assistindo, dizer que o programa é nosso, eu estou aqui só para facilitar o trabalho de vocês e que fazer voluntariado é isso, extrapolar os muros da empresa, olhar para a sociedade, trabalhar com o coração. Isso é muito legal. Valeu demais. Gostaria de agradecer também a V2V pelo convite, né, e pela oportunidade de estar aqui compartilhando nossas experiências, nossos aprendizados com vocês. Eu vi que tem umas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui direcionadas no chat. Eu vou tentar pegar o e-mail para responder, sim. Não sei se vocês vão disponibilizar nosso contato, mas também fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar por e-mail, agendar uma reunião, né, via Skype. A gente está de portas abertas também para mostrar o nosso trabalho, compartilhar nossas boas práticas. E muito obrigada e que a gente possa agora em 2020 estender mais e mais o programa de voluntariado e levar essa transformação que a gente faz com a comunidade. Pois é, gente, olha que lindo, é isso. Trabalhar com voluntariado é essa troca que propicia só a abundância, né? Eu fico muito feliz de vocês estarem se colocando à disposição. Sim, com certeza, a gente vai passar para vocês as perguntas para que a gente possa, né, continuar essa conversa com as pessoas que estavam dividindo aqui esse momento com a gente. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros. A John Deere chegou para a gente através do Parceiros Voluntários. A gente tem outros parceiros aí muito fortes, muito queridos, que trabalharam ao longo de 2020 com a gente. Já estou no ano que vem, 2019 com a gente, né? Quero agradecer essa equipe linda. Sem ela, esse webinar não teria acontecido, porque a dona Samanta só dá conta de falar. Vocês viram, eu fui fazer enquete, não sei o quê, já quase me embananei toda aqui. Então, obrigada, sucesso, gente. Até 2020. Obrigada, queridas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.